1 Reis, capítulo 19. A fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba, de Judá, deixou o servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou onde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, um monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que soprou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como o rei de Arã. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como o rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jaú. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijou. O chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse. Então irei contigo.
Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. 1 Reis, capítulo 20. Ben-Hadad ataca Samaria. Ben-Hadad, rei de Arã, convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor das suas mulheres e dos seus filhos também. O rei de Israel respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor. Eu e tudo o que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei dizer a você que me dê a tua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. Amanhã, a esta hora, enviarei os meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades do país e lhes disse: Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça, quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhes dê atenção, nem concordes com as suas exigências. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Diga ao rei meu senhor, o teu servo fará tudo o que exigistes na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. Eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado em cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe, aquele que veste a armadura não deve se gabar com aquele que está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo nas suas tendas e ordenou seus oficiais: Preparem-se para atacar a cidade. Assim eles o fizeram. Acabe derrota Ben-Hadad. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos. Então você saberá que eu sou o Senhor. Por meio de quem ele fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Ele o fará por meio dos auxiliares dos líderes das províncias. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os auxiliares dos líderes das províncias, que eram 232 homens. Em seguida, reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os auxiliares dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, representantes enviados por Ben-Hadad o informaram: Saíram alguns homens de Samaria, ele disse. Quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivo. Os auxiliares dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os amorreus fugiram, perseguidos pelos israelitas. Contudo, Ben-Hadad, rei de Arã, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros.
O rei de Israel avançou os cavalos, destruiu os carros de guerra e infligiu grande derrota aos amorreus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: Vá, fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei de Arã atacará de novo. Enquanto isso, os oficiais do rei de Arã lhe diziam: Os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Se, porém, os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdestes cavalo por cavalo e carro de guerra por carro de guerra, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que seremos mais fortes do que eles. Ben-Hadad concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto com 2 pequenos rebanhos de cabras, ao passo que os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor: Como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas, não um Deus dos vales, eu entregarei este exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Em um só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante escapou para a cidade de Afeque, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também foi para a cidade, refugiando-se, ora em um esconderijo, ora em outro. Os seus oficiais lhe disseram: Soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Vamos nos vestir com panos de saco e cordas no pescoço e sair ao encontro do rei de Israel. Talvez ele poupe a tua vida. Vestiram-se com panos de saco na cintura e com cordas ao redor do pescoço. Foram ao rei de Israel e disseram: Ben-Hadad, o teu servo, diz: Rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal. De imediato aceitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, Ben-Hadad, o teu irmão, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir na sua carruagem. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez o meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor, um membro da comunidade dos profetas disse ao seu companheiro: Fira-me. O homem, porém, se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: Como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. Logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: Fira-me, por favor. Ele o golpeou e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com uma venda. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: Em pleno combate, o teu servo entrou e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: Vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela vida dele.
ou você deverá pagar 1 talento de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Esta é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a venda dos olhos, e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: Assim diz o Senhor, você libertou um homem que havia separado para a destruição. Por isso é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria.